Salve! É, Nós somos alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas. Estamos fazendo esse trabalho para a disciplina de Banco de Dados, que foi pedida pelo professor Edson Castro, e está compondo esse grupo os alunos Ingrid Vaz da Silva, João Vitor da Silva Cordeiro e Yasmin Del Preto. Agora vamos falar de diagrama de entidade e relacionamento. Entidades. É um objeto que existe e é distinguível de outros objetos, tem algum significado e sobre o qual é necessário guardar informações. Basicamente, a entidade é um conjunto de objetos ou elementos que, no diagrama de entidade de relacionamento, são representados por retângulos. Atributos são características das entidades. É uma função que mapeia um conjunto de entidades num domínio de identificar, qualificar e descrever esses conjuntos de entidades. Uma entidade é representada por um conjunto de atributos. Atributos identificadores são atributos capazes de identificar exclusivamente cada ocorrência de uma entidade. Devem ser o conjunto mínimo que pode identificar cada instância de uma identidade. Por um exemplo, um aluno ele tem um ID. Esse ID pode ser o RG dele, o CPF é próprio da pessoa. Relacionamentos. É uma associação entre várias entidades e representa a maneira como essas entidades podem estar logicamente relacionadas. Basicamente, ela relaciona uma entidade com a outra. Cardinalidade. É a forma de relacionamento entre as entidades que podem ser utilizadas sendo relacionamento de 1 para 1, um relacionamento de 1 para n ou de n para 1, quando for o caso, e um relacionamento de n para n. E num diagrama, ele pode ser representado pelo máximo e pelo mínimo. O mínimo vem primeiro e depois o máximo. Um exemplo de relacionamento de 1 para 1 é o seguinte: uma pessoa pode morar somente em um endereço, e o endereço só pode ser de uma pessoa. Relacionamento de n para 1. Em um endereço pode morar várias pessoas, mas uma pessoa só pode ter o endereço. E o relacionamento de n para n. Uma pessoa pode ter vários endereços, e em um endereço podem morar várias pessoas. Agora nós vamos falar sobre especialização e generalização. São conceitos usados para representar objetos do mundo real, que possuem os mesmos atributos e que podem ser caracterizados e representados em uma hierarquia, que mostra a dependência entre entidades de uma mesma categoria. Generalização é uma entidade genérica com subconjuntos mais específicos. E especialização é uma entidade especializada dentro de entidades genéricas. Agora eu vou dar um exemplo de especialização e generalização. Vamos levar um exemplo que a gente tem uma escola. Nessa escola tem alunos e tem professores. Os alunos têm um ID, têm um nome, têm uma data de nascimento. Os professores também têm um ID, têm um nome, têm uma data de nascimento, porque são pessoas. Então a gente vai criar uma entidade pessoa que vai especializar com aluno e professores. Olhando de cima para baixo, ele vai especializar. E se a gente olhar de baixo para cima, ele vai generalizar, porque todas as pessoas têm um nome, um ID, uma data de nascimento, e os alunos e os professores também têm o nome, essas mesmas características, atributos. Porque eles também são pessoas. É isso. Aí. Agora nós vamos ver um exemplo de DER.
Aqui nós temos a entidade pessoa, no qual o atributo identificador é o ID. Cada pessoa tem o ID. Os atributos são nome, sexo, data de nascimento e telefone. A entidade pessoa se relaciona com a entidade tipo de plano, onde o atributo identificador é o ID também, e os atributos são nome e valor. A cardinalidade de pessoa para tipo de plano é: uma pessoa adere somente a um tipo de plano, e um tipo de plano pode ser para no mínimo uma pessoa, ou no máximo várias. A entidade cidade tem o atributo identificador código e o atributo nome. E a cardinalidade entre pessoa e cidade é que numa cidade pode morar nenhuma pessoa, no mínimo, e no máximo várias pessoas. E em uma cidade pode morar apenas uma pessoa. E na entidade atendimento médico não tem nenhum atributo identificador, porque não tem a bolinha pintada, e tem o atributo data e hora. E a cardinalidade entre atendimento médico e pessoa é que uma pessoa possui no mínimo 0 atendimentos e no máximo vários. E um atendimento só pode ter uma pessoa. O medicamento é uma entidade que tem os atributos de identificação, que é o ID, o nome, a apresentação e a composição. E ele faz um relacionamento com o atendimento médico, que é a prescrição, que também tem os atributos dosagem, frequência de administração e duração do tratamento. E a cardinalidade dele é: um atendimento pode prescrever nenhum medicamento, no mínimo, e no máximo vários. Um medicamento pode ser prescrito em nenhum atendimento ou em vários. Médico credenciado é uma entidade que faz a especialização com pessoa e que tem os atributos CRM, telefone e consultório. E a cardinalidade entre cidade e médico é: uma cidade pode ter nenhum consultório de médico credenciado, no mínimo e no máximo vários. Um médico credenciado pode ter no seu consultório só um em uma cidade. A cardinalidade entre médico credenciado e atendimento médico é a seguinte: um médico efetua no mínimo nenhum e no máximo vários atendimentos. Um atendimento só pode ser realizado por um médico. A entidade especialidade médica tem como atributo descrição e como atributo identificador código. A cardinalidade entre médico credenciado e especialidade médica é: um médico possui nenhum ou várias especialidades médicas, mas uma especialidade médica possui no mínimo nenhum médico credenciado e no máximo vários médicos credenciados. A cardinalidade entre atendimento médico e especialidade médica é que uma especialidade médica possui no mínimo 0 e no máximo vários atendimentos. E em um atendimento médico possui só uma especialidade médica. Cartório é uma entidade que possui o atributo identificador ID e os atributos nome, cartório e telefone. E a cardinalidade entre cartório e cidade é que um cartório possui no mínimo um e no máximo uma cidade. E uma cidade possui nenhum ou vários cartórios. Aqui podemos ver a entidade cônjuge. Os atributos são data do evento, número do livro, número da folha, número do termo, tipo de certidão, se é casado ou união estável. A cardinalidade entre cônjuge e cartório é a seguinte: um cônjuge pertence, no mínimo, nenhum cartório e no máximo vários, mas um cartório possui no mínimo nenhum e no máximo vários cônjuges. A entidade cônjuge é a especialização da entidade dependente. A entidade funcionário é a especialização de pessoa, e os atributos são matrícula e salário base. A entidade dependente
que é uma especialização de pessoa, possui o atributo grau parentesco e ela é a generalização de cônjuge. E a entidade instituição ensino possui o atributo identificador ID e os atributos CNPJ e nome instituição. E o relacionamento entre eles é o atestado matrícula, que possui os atributos data, expedição e nome do curso. A cardinalidade entre dependente e instituição ensino é que um dependente tem um atestado matrícula em nenhum ou várias instituições, e uma instituição tem atestado matrícula de no mínimo nenhum e no máximo vários dependentes.